Muito bom dia, futuros servidores do TJ Paraná. Sanola aqui, muito bom encontrá-los hoje. Bom dia, Márcia, Patrícia, Joana, Caroline, Monique, Bianca, Sabrina, Anderson, Jota, Liliane, Lucas, Raíssa, Diógenes. Muito bom dia, bem-vindos ao Estratégia Concursos, bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente está em véspera de prova do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Eu lembro lá em 2009, quando eu fiz a prova e fui aprovado, dessa sensação que vocês estão tendo aí. A diferença é que naquela época a gente tinha que se virar fazendo resumos, fazendo revisões por conta própria, porque não tinha toda essa estrutura que nós temos hoje. Então, atualmente, quando a gente vem fazer uma prova, fazer um concurso, a gente tem muito conteúdo, muita coisa boa que vocês podem aproveitar. E a galera tá aí, André, Bianca, Débora, Johnny, Adri, Jéssica, Samael, Cristiane, Georgia, Carlos, Roxy, Graziele, Patrícia, Julie, Monique, João, Thaís, Renata. Bom dia, galera. Vamos lá? Vamos começar aqui a falar de legislação do TJ, né? Legislação do TJ. Sempre muito bom encontrá-los aí. Michele, J. Ferreira, Ana, Gabriela, Stephanie, Michele Coelho, Patrícia Lombardo, Caroline. E aí, já estão, né? Liliane disse que vai ter um churrasco em Cascavel. Vai ter, é só vocês me convidarem. Inclusive, hoje a gente organizou, se vocês estão lá no nosso grupo de mentoria, que é um grupo aberto, a gente está organizando uns encontros pós-prova, né? Para dar aquela relaxada e tal. Aqui, se Cascavel se rolar, eu vou estar presente. É só a gente combinar lá no nosso grupo o local, né? E tem que dar quórum. Tá? Tem que dar quórum. Então pede o alvará aí para a esposa, pede o alvará para o marido, ou leva junto. E vamos lá relaxar. Isso é sempre importante também depois da prova. Tá? Mas agora, hoje não, né? Amanhã, né? No caso, o pós-prova de amanhã. Hoje, sem bebida alcoólica, sem comida pesada, tá? Sem dormir tarde. Isso é importante, essa preparação aí do organismo também na véspera. Tá bom? Bora lá então, começando aqui com a parte de Código de Organização e Divisão Judiciária. Nós temos muita coisa, nós temos Código de Organização, Regimento, nós temos Estatuto, temos o Código de Ética, temos o Regulamento, e deve ter mais alguma coisa que eu esqueci no meio, porque é muita legislação. Então o que eu separei aqui são os pontos que a gente julga que são mais relevantes, falando aí estatisticamente de provas de tribunais, certo? Então a primeira coisa, você pega essa imagem e visualiza, muito em breve, aqui você estará fazendo aí o seu exame de saúde, falando ali com o psicólogo, falando com o centro médico, com o departamento administrativo. Hoje é na Mauá, não é mais aqui, mas é esse o local no qual você vai trabalhar em breve. Que assim seja abençoada a sua prova amanhã. E aí nós vamos começar falando dos princípios. Então, basicamente, quando você pega os princípios do Código, ele vai puxar lá o LIMP, que nós temos dentro da Constituição Federal, mas ele vai trazer outros. Então, eu coloquei aqui para vocês, para a gente fazer essa revisão. Probidade, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, interesse público, modicidade das custas e emolumentos. Né? Quem já teve que pagar aí um processo sabe que é custoso, mas ele é baseado nessa ideia da modicidade. Perfeito? Então, tudo que o TJ vai fazer, ele tem que ser baseado aqui. Como eu vislumbro isso cobrado em prova? Falando que dentre os princípios previstos no COG, não está previsto, por exemplo, a modicidade de custas, certo? Mas está. Você percebe na tela que nós temos ele aí, tá? Aí nós temos aqui alguns critérios também para implementação e aplicação das regras, das normas processuais. Então, a primeira coisa é democratizar a democratização da gestão e do acesso à justiça. Aqui a gente não pode confundir com a Defensoria Pública, que o escopo dela é promover também ali a democratização, mas dentro do tribunal também. E como é que o tribunal faz democratiza esse acesso à justiça? Por meio desse código, levando aí o poder judiciário para onde é a necessidade da população, deixando os serviços judiciários a serviço do jurisdicionado. Qualificação permanente, então sempre aquela melhoria, efetividade e também celeridade, tranquilamente. Quem não gosta aí, vê seu processo andando de forma rápida. O réu, né? O réu não gosta, mas aqui nós temos
sim essa possibilidade, essa questão de termos esse ponto, certo? Então, grave aí essa questão. Nós temos também, são dois pontos diferentes, nós temos que falar da hermenêutica. O que é hermenêutica? É a interpretação das normas, né? Então, quando a gente usa, por que a gente usa esses princípios? Na hermenêutica, que é a interpretação. Então, os princípios são vinculantes. Nós temos necessariamente, obrigatoriamente, que trazer a interpretação desses princípios para o nosso dia a dia. Lógico, nós estamos falando da atividade do magistrado e tal, mas como servidor, a gente também tem que observar a celeridade, a eficiência, o bem público, o interesse público, né? Esse escopo aí. Vedada a exclusão, tá vendo? Então, toma cuidado que uma questão pode falar que, em casos específicos, a gente pode ter aqui o afastamento, a exclusão de determinado princípio. Não pode, todos eles devem ser obrigatoriamente aplicados. E o desrespeito a esses princípios gera nulidade absoluta, tá? Que inclusive pode ser decretado de ofício pelo magistrado, por aquele que está aplicando, interpretando a norma naquele momento. Fechado? Então, é isso inicialmente. Depois a gente tem a parte da estrutura do judiciário. Então, esse ponto aqui é a parte que mais se cobra em concursos de tribunal, dentro do Código. Nós temos dois grandes pontos, né? Que é a parte da estrutura e depois é a parte da organização judiciária, que a gente trata aqui também hoje. Então, qual que é a organização judiciária que você precisa ou precisaria estar já decorado, tá? Já decorado. O Tribunal de Justiça, então, quando a gente fala de TJ, é um dos órgãos do Poder Judiciário. Juiz de direito, o juiz de direito é o juiz, é aquele que vai julgar processo, é o titular de vara judicial, certo? Nós temos também os juízes de paz. Juiz de paz não é juiz de carreira, ele é aquele indivíduo que vai celebrar casamento. Então, você que vai aqui, pegar esse ponto, então toma cuidado. Olha só outra coisa. Tá vendo esse cara aqui, ó, juizados especiais? Beleza, é o juizado especial civil, criminal e da fazenda. Aí toma cuidado, eu deixei isso aqui, ó, porque isso aqui ainda cai em prova, tá? Isso não existe mais, tá? Na sua prova, muitas provas eles colocam dentro dessa estrutura falando tal do tribunal de alçada. Era um trem que existia, sei lá, há 50, 30 anos atrás, hoje não tem. Mas toma cuidado, isso aqui não faz parte do poder judiciário mais. Toma muito cuidado com isso. Então, eu trouxe para chamar a tua atenção e vocês estão certos, é isso mesmo, né? Só saber se vocês estão prestando atenção. Toma muito cuidado com isso aqui. E aí você tem aqui juízes substitutos, tribunais do júri e justiça militar, tá? Temos aí justiça militar. Além do tribunal aqui, sabe o que ele vai falar? Aqui também, que nós temos, por exemplo, a Justiça do Trabalho. Não, a Justiça do Trabalho não faz parte do Judiciário Estadual, né? Aí você pode ter aqui, sei lá, a Justiça... vamos lá pegar a Justiça Eleitoral. Não, nós não temos... Isso aqui não pertence à estrutura do Poder Judiciário do Estado do Paraná, certo? Então, toma muito cuidado com essa estrutura que vem ali, que é trazida, né? Dentro das questões de prova, porque, enfim, isso aqui é o que costuma cair ali, esses pontos, tá? Esses pontinhos para você aí. Fechado? Ó, decorou, printou, isso aqui tem que estar na ponta da língua para você, tá? Na ponta da língua, ok? Certo? Então, esses pontos nós não podemos ter aqui. Outra coisa que a gente tem aqui, preste atenção. Nós temos dentro dessa estrutura, o que está faltando aqui? Tá? Vocês deviam estar afiados nisso. Nós temos, presta atenção, além do Tribunal de Justiça, os juízes de direito, os tribunais de júri, nós temos um negócio chamado juiz, tá? De direito, substituto de entrância final. Então, nós temos dois tipos de juízes aqui. Entende?
nós temos esses dois tipos de juízes aqui que devem ser tratados, tá? Desses dois tipos. Não esqueça disso aí. Ok? Estamos de acordo? Fechado? Ok. Então são esses, são 8, tá? É isso? É 8? É 8 que nós temos. Lembrando que nós temos os juízes também de carreira, a carreira do juiz. Que ele vai começar como juiz substituto, aí ele vai para juiz de primeira entrância, segunda entrância, terceira entrância. Ou não, não. Juiz de entrância inicial, juiz substituto, juiz de entrância inicial, entrância intermediária e entrância final. Ok? Essas entrâncias, elas não são classificadas como órgãos do Poder Judiciário. O que nós temos é só juiz de direito. Esse juiz de direito ele vai se explodindo ali em entrâncias, mas é carreira e não órgão do Poder Judiciário. Fechou? Então essas eram as minhas anotações aqui. Enfim, tem coisas aqui que a gente tem que lembrar de forma clara. O TJ é um dos órgãos do Poder Judiciário, é o órgão máximo dentro dessa estrutura. E ele tem 135 desembargadores. Logo que saiu o edital, o código no site do tribunal estava desatualizado. Em abril deste ano, a gente teve um aumento de 130 para 130 desembargadores, mas no código de organização estava desatualizado. Nós falamos isso no curso. Eu explanei para vocês o motivo e como é que você tem que tomar cuidado. Ele foi ajustado, tá? Ele foi ajustado. É uma alteração de abril anterior, então ela vale. Então, é 135, ok? Onde que fica? O prédio principal, aqui, o bonitão, fica na capital, certo? Então, sede na capital, só que jurisdição em todo o estado do Paraná. E aí ele tem a sua divisão, mas unicidade de jurisdição. Isso quer dizer que ele é único, existe só um poder judiciário dentro do estado, tá? Dentro do estado. Fechado? Então, importante você ter isso em mente aqui. Fechado? Dentro dessa estrutura, tudo. Quem mais que você... Aí vocês perceberam, né? O que tá errado aqui? Gente, Justiça Militar Estadual. Olha, eu já estou trabalhando e vocês não estão prestando atenção direito, tá? Não consta exatamente isso. Tá? Muito bom, isso aí, Carol, muito bom, tá? Muito bom. Isso aqui, você vê, isso aqui não tem, galera, na estrutura do TJ Paraná, tá? Então é outra pegadinha que pode cair na sua prova, certo? Justiça Militar Estadual não temos no Paraná. Nós não temos no Paraná. O que nós temos? Presta atenção. Nós temos o Tribunal de Justiça exercendo essa função, julgando os militares estaduais. Nós não temos um poder, uma Justiça Militar Estadual, um TJM, a exemplo do que existe em São Paulo, por exemplo. Tá? Fechado? Agora está correto, tá? Então é isso aí. Vamos ficar ligado aqui, certo? Certo? Beleza? Eu não estou equivocado, não. Né? Nós estamos aqui tratando a sua capacidade de interpretação das normas. Isso aqui é revisão. Eu estou fazendo revisão com vocês. E nesse ponto, vocês não deveriam ter dúvidas. Eu estou fazendo isso para você ver que mesmo num negócio fácil, né? Mesmo num negócio fácil, vocês ainda têm dúvidas. Então, tomar cuidado. E é o item, como eu disse, dos mais cobrados em prova, certo? Então, a gente não pode se perder nisso aqui, tá? Não pode se perder aqui. Ok? Fechado? Tem mais alguma coisa que vocês querem? Não, agora tá certo. Agora tá certo. Tá bom? Fechado? É sacanagem, eu sei. Você pode gostar, você pode não gostar. Tô tranquilo. Mas agora você não esquece mais. Tenho certeza que vocês não esquecem mais isso aqui. Bora lá, vamos voltar. Desembargador, tá? Desembargador. Desembargador. Exatamente, aqui em São Paulo tem sim. Foi o que eu falei,
tá, Vivian? Em São Paulo tem, Paraná não tem, ok? Minas também tem, né? Paraná não tem, ok? Tá bom? Legal, tá, gente? Esse artigo aqui tem dois artigos muito importantes, esse e outro, perfeito? Como é que o indivíduo se torna desembargador hoje? Tem concurso? Não, nós temos o provimento por juízes de carreira, tá? Por juízes de carreira, no qual eles vão ter chamado de acesso ou promoção pelos critérios de antiguidade e merecimento de forma alternada entre eles. Né? O juiz que você inscreve, que é inscrito por antiguidade, pode ser recusado por voto de 2/3 dos membros, tá? Recusa de voto de 2/3 dos membros. E merecimento é feito uma lista tríplice e é ali investido no cargo de desembargador o mais votado. Salvo se um constar 3 vezes consecutivas nessa lista ou 5 vezes alternadas, tá? Perfeito? Legal? A Tati está falando que o professor é desatento. É, Tati, eu fui 12 anos servidor do TJ Paraná, né? 12 anos. Dou aula disso aqui há 10 anos, tá? Então, se você acha que isso é ser desatento, né? Vamos ver como é que você vai na prova amanhã, tá? Beleza? Aí vamos lá. Promoção para o cargo de desembargador. Quando a gente fala em promoção, isso aqui é de magistrado de carreira, tá? Magistrado de carreira. Perfeito? Aqui a gente tem que tomar cuidado, aqui, tá? Para não confundir com isso aqui, ó. Aqui é a promoção, tá? E os integrantes da lista tríplice que eu falei, com a galera do 5º Constitucional. Essa galera, tá? A gente não fala em promoção, a gente fala que ele vai ter acesso pelo 5º Constitucional, tá? Pelo 5º Constitucional. Aqui a gente vai pegar membros do Ministério Público, tá? Membros do Ministério Público, e nós vamos pegar membros da classe de advogados. A quantidade é 1/5. 1/5 ele pode representar aqui quantos por cento? 1/5 ele representa 20% das vagas, tá? 20% das vagas. Se a gente tem hoje no total 135, tá? 135, isso daria hoje 27, certo? No total do provimento. Então, hoje de 135, nós temos 27. Conta, acho que eu sei fazer, né? Vocês querem, pessoal, os fiscal de live que estão aí, quiserem conferir, pode conferir a conta. Aí, o que acontece? Nós vamos ter 13 ou 14, 13, certo? E vai sobrar uma vaga. Essa uma vaga a mais, ela é alternada entre as classes. De modo que uma classe ou outra sempre vai ter a mais que a outra. E ela é alternada. Então, estamos 13, agora vagou, a classe do Ministério Público tem mais, beleza. Vagou, agora o advogado, tem que ir para o advogado para ele ter uma classe a mais, tá? Então, é uma coisa importante. Antes a gente não tinha, era 130, e aí, beleza, mas agora são 135, pode ocorrer isso aqui. E eu já vi cair em prova essas questões, né? Boa? E aí o procedimento do 5º, o que é importante lembrar? Que a indicação é feita em lista sêxtupla pelo órgão de classe. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando surge a vaga, é só aquele órgão que precisa indicar que vai mandar essa lista sêxtupla. Não é OAB e Ministério Público, tá? É um deles. E aí tá aqui, que a gente falou, fracionamento, nomeação, tá? O que acontece? O TJ vai transformar esta lista sêxtupla em uma lista tríplice. Ok? E ele vai encaminhar ao executivo, pode falar aqui que vai encaminhar ao governador, pode falar que vai enviar para o chefe do executivo,
E eles escolhem até 20 dias. É esse o direito, tá? É esse o direito, tá? Perfeito? Legal isso aqui, tá? Você lembrar para sua prova também. Ei, pessoal, vocês estão de sacanagem no chat, né? Para quem já me conhece, é assim mesmo. Aqui é verdade nua e crua. Cara, inclusive, aprovação em concurso público é um assunto muito sério e exige muita maturidade, né? Não dá para ficar, né, com eufemismo ou amenizando a dor que você vai sentir. É isso mesmo. Não é sofrer, não é um mar de flores passar em concurso público. É ralado, a gente se fode muitas vezes. E aí tem uma galera que pelo jeito aí é meio sentimental, eu só tô de boa aqui. Tá? Vocês aí no chat parem de discutir, vamos prestar atenção na revisão que tem coisa pra caramba. Bora lá. Funcionamento do tribunal. Aqui a gente está falando do tribunal, tá? Do tribunal. O tribunal que é um dos órgãos e ele é composto por o quê? O tribunal ele é composto só por desembargadores, que é formado como? Dessa forma que a gente acabou de ver. É importantíssimo você entender o seguinte, que o tribunal só tem desembargador. Então, se te perguntar, o tribunal é formado por desembargador, é formado por juiz, membro do Ministério Público e advogados. Tá errado! Ele é formado por desembargador. Agora, se te perguntar da origem, dos membros, o que você vai fazer? Aí você tem que lembrar dessa regra. Senão, é só desembargador mesmo. Boa! Então, o tribunal ele funciona como tribunal pleno, órgão especial, conselho da magistratura e nós temos os órgãos fracionários. Tá? Órgãos fracionários também. Tá? Perfeito? Esse aqui, tá, beleza, é só isso? Aí quando a gente pegar o regimento interno daqui a pouco é bem mais, tá? Vamos lá. Aí nós temos a estrutura territorial aqui que é importante, ó. O que a gente tem que lembrar para na sua prova amanhã? Seções judiciárias, comarcas, tá? Comarcas. Que mais que nós temos aqui? Esse aqui é artigo 214. Eu fui lá para frente por quê? Cara, porque é 80-20. É aquilo que geralmente cai, né? Então o 214 ele fala, o território ele constitui uma circunscrição única e ele é dividido. Em seções judiciárias, nós temos comarcas, nós temos foros regionais, municípios de distritos, tá? Essa é a divisão territorial do estado do Paraná, tá? Aqui. Então, esse é o segundo, nós temos dois mais cobrados, que é aquele artigo, que vocês ficaram putos aí, à toa, né? E esse artigo aqui, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, nós temos uma jurisdição única, tá? E aí nós vamos agregando. Qual que é a menor unidade que nós temos aqui? Nós temos um distrito, ok? E aí, quando a gente fala de distritos, a gente pode ter vários distritos dentro de um município, ok? Só que aí a gente pode ter vários municípios formando uma comarca, ok? E aí a gente pode ter várias comarcas formando aqui uma seção judicial. Essa cor não, né? Não vingou. Aqui, ó. Peraí, aqui. Nós podemos ter juntando as seções judiciárias. Então a gente começa do menor nível e vai. E os foros regionais? É para os grandes centros urbanos. Então, exemplo de Maringá, exemplo de Londrina, tá? Exemplo de Londrina. É isso aí mesmo, Carol. É exatamente isso aí. Esse é o objetivo, tá? Para quem gostou, para quem não gostou, vai ser isso aí mesmo. Tá? Então, isso aqui, galera, né, dos dois pontos mais importantes são esses aqui. Ok? Fechou? Aí tem organização complementar e tal. Ah, ó, requisitos, isso aqui também, que é cobrado bastante. Requisito. O que a gente tem de requisito aqui? Nós temos a sede, tá? Ele tem que ter sede, naturalmente. 30 mil habitantes e pelo menos 10 mil eleitores, ok? 10 mil eleitores. Esses são
condições para criar, tá? A gente está falando aqui da criação de um município. Devemos ter também uma renda tributária significativa, certo? Isso aqui tem que ser pelo menos o dobro que é exigido para a criação de um município. E movimento forense, que é a quantidade de processos, tá? Aqui de no mínimo 400 feitos. Isso aqui despenca em prova, alterando esses requisitos que nós temos, tá? Aqui, esses requisitos. Fechado? Isso aqui você tem que estar decorado. Você não precisa, né? Tá? Você quer treta? Não precisa treta. Eu só fiz, eu acho que só fiz uma pegadinha hoje, né? Que é... Tá bom? Bora lá? Ó, isso aqui muito possivelmente vai estar na sua prova, tá? Aí nós temos para a instalação. Perceba que a gente saiu da criação para a instalação. É outro ato, tá? Outro ato, tá? Perfeito? O que é isso? Fórum, um prédio, né? Pra vocês trabalhar. Delegacia de polícia, cadeia pública com segurança. Aí já é piada, mas enfim. Tem que ter residência oficial para o juiz e para o promotor. E também os cargos judiciais, tá? Mesmo que provisoriamente. Quando instalou Catanduvas, que é aqui pertinho de Cascavel, eu lembro que a gente emprestou alguns servidores para ficar lá, tá? Então eles ficaram lá 6 meses, depois renovou, né? E aí teve o provimento, ou substituiu na origem, ou a galera voltou, tá? Então pode acontecer também. Fechou? Também temos as regras que esse município, essa comarca, ela tem que manter, né? Ali esses requisitos. Se a gente, por exemplo, tiver um êxodo urbano, tiver ali uma diminuição da população, do movimento forense, não vamos deixar abandonado. A gente extingue aquela comarca e agrega ela a outra. Então a gente teve, é como se declarou a independência daquela comarca, depois ela volta para a origem. Basicamente isso, ela tem que manter os requisitos. Vamos lá. Criação de varas também. Então, as varas judiciais em si. Então, a gente tem a vara civil. Então, 400 feitos contenciosos, exceto execuções não embargadas. Tá? E aqui a criminal, 200 processos penais para se criar de outra, né? De outra vara. Perfeito? Então, para a criação, além dos requisitos que a gente viu aqui, eles devem ter isso aqui feito. E esses requisitos, eles são, né, tem que lembrar que eles são anual. É anual esses requisitos. Boa? Anual esses requisitos aqui. E como é que calcula isso? Por exemplo, cara, nenhuma vara hoje tem menos que isso. A criminal que eu estava trabalhando, se eu não me engano, tinha 6 mil processos ativos. E era que tinha menos processos na época. Tá? Mas, enfim. É o requisito que está aqui para você. E aí depois a gente tem a instalação da comarca. Então, uma coisa é criar, outra coisa é instalar, outra coisa é o cerimonial de instalação, efetivamente dito. Então, pelo presidente, mas o presidente ele pode delegar a outra pessoa que o faça, tá? E tem que comunicar todo mundo, comunicar toda a galera que nós temos, perfeito? Toda a galera que nós temos ali que comunicar, tipo, tem que comunicar a Justiça do Trabalho, o Executivo, a OAB, comunica todo mundo para isso aqui, ok? Comunicação de sobrecarga cabe ao juiz fazer, então se houver mais de 800 feitos cíveis ou mais de 400 processos criminais, o juiz tem que comunicar com a corregedoria. Então ele faz isso. Agora, se vai ser feito alguma coisa, é outra história. Certo? Ok? Esses são os pontos aqui principais do código. E aí eu deixei aqui para você a criação também de distritos. Tá? Tem que existir o distrito administrativo, pelo menos 4 mil habitantes e pelo menos 1.500 eleitores. E aí o distrito ele vai ser, né, uma parte pequenininha, lá,
É uma divisão que já existe do administrativo, do executivo, e ela é aqui utilizada pelo tribunal para levar os serviços judiciários lá, tá? E aí a gente tem a classificação das comarcas. Como é que se classifica a comarca? Pelo seu porte. Então, o que vai levar em conta? A primeira coisa, né? Movimento forense. Quantos processos se tem? A densidade demográfica, a quantidade de população, a situação geográfica e a condição da sede. Esses requisitos, eles são utilizados, e a gente está ali no artigo 222, tá? Ele está falando para nós, olha, a gente classifica as comarcas de acordo com isso. E qual é a classificação? Inicial, então a inicial você vai lembrar que são as menores, a intermediária são as de médio porte e a final são as de grande porte. Então, naturalmente, isso aqui é baseado no tamanho da cidade. Ok? Baseado no tamanho da cidade. Outra coisa que nós temos aqui, que é a prestação jurisdicional. Lembra que eu te falei dos cargos e tal? Aqui a gente está falando de quem exerce a jurisdição. Desembargador, que atua no Tribunal de Justiça, juiz de direito, que atua nas entrâncias, e juiz substituto, que auxiliam os titulares, tá? Auxiliam os titulares. Então, isso é prestação jurisdicional, isso não é órgão, tá? Isso não é órgão. É apenas quem presta serviço jurisdicional. Deixei depois para você aqui os conceitos, seção judiciária e agrupamento de comarcas, foros regionais ou varas. Então a ideia é facilitar a distribuição, perfeito? Para a gente fechar essa parte do código de organização, tem outros slides aí, então vocês podem dar uma olhadinha, mas senão não vai dar tempo de nós passarmos tudo hoje. O que eu quero falar para você é sobre isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Regime de exceção. Hoje a gente tem o funcionamento de uma vara, um juiz, ok? Essa é a regra. Todavia, quando nós temos um congestionamento processual, temos muitos processos e não estão rolando ali, né, a parte processual, nós podemos ter um ato do Conselho da Magistratura, ok? Decretando regime de exceção naquela vara. O que ele vai fazer? Ele vai trazer mais juízes para julgar processos dentro dessa unidade judiciária. Tá? Então, isso é regime de exceção. A gente quebra aqui um só juiz e traz vários juízes para vocês. Tá? Vários juízes para vocês. Ok? Serviços auxiliares. Lá no finalzinho também era bom. Não sei se você passou por lá, mas serventuários, funcionários da justiça e agentes delegados. Esses são aqueles serviços auxiliares da justiça que nós chamamos. Ofícios, que é onde você vai trabalhar. A gente chama de ofício de justiça, a vara judicial, secretaria judicial. Hoje são utilizados vários pontos. Aqui ele trata como ofício de justiça ainda, tá? Lotação dos oficiais de justiça e dos servidores, então você também vai ali ser lotado nessas varas, tá? Nesses locais. Lotação dos técnicos e auxiliares. Aqui são cargos antigos que não se tem mais, mas ainda tem a regra porque existem técnicos e auxiliares, tá? Só não tem concurso mais. E expedição de certidões. Ó, aqui ele fala que nós temos o prazo padrão de 24 horas. Em exceção, 48 horas mediante justificativo. Tá? Então, esse é o padrão de expedição de certidões dentro do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Como a gente não tem o código de normas, eu achei legal trazer esse ponto que traz essa regra de trabalho que nós temos. Fechou? Então, isso aí era o código de organização, tá? Esse é o código de organização. Beleza? Não acabou não, tá? Eu posso continuar? Né? Posso continuar? Acalmaram aí? Acalmaram, né? Então tá, vamos lá. Bora lá. Vou continuar agora a falar do regimento interno, tá? Eu vi que vocês estão falando aí da questão de correção, galera. Não é a hora de se preocupar com isso, a quantidade de coisas que vão corrigir. Quantas vagas você precisa? Precisa de uma, tá? Precisa de uma.
Igor, o que é levado em conta para extinguir ou desfazer uma comarca? Quando ela perde aqueles requisitos. Lembra? Ela tem os requisitos de criação. Que 30 mil habitantes, a parte de eleitores, né? Se ela perde, e movimento forense. Se ela perde isso, ela pode ser extinta, ela pode ser agregada. Fechou? Ok. Legal, galera. Bora lá. Regimento interno agora. Então, nós temos aqui regulando a parte do tribunal em si. Como é que a gente chama o tribunal? De egrégio. Nós temos os desembargadores lá, lembrando que eles recebem o tratamento de excelência. E é obrigatório utilizar a veste talar nas sessões públicas, os desembargadores. Aqui pode falar também magistrado de segundo grau? Pode, porque ele é um magistrado. Já ouvi falar juiz de segundo grau? Não é o termo correto. O termo correto, o que está escrito aqui, ó? Desembargadores, tá? Importante, nós vimos ali no Código de Organização que o juiz, ele é órgão do Poder Judiciário. Desembargador é órgão do Tribunal de Justiça? Tá? E aí? Não é, né? Quais são os órgãos do Tribunal de Justiça? Tribunal Pleno, órgão especial. Então aqui nós temos a delegação de atividades de um para outro, não é isso? Conselho da Magistratura, cúpula diretiva, o ouvidor geral. Aí temos os órgãos fracionários. Nós temos 8 seções cíveis e temos uma seção criminal. Nós temos 20 câmaras cíveis, 20 câmaras criminais. E aí, agora olha só, 135 desembargadores. E aí? O que aconteceu agora? Sabia que isso aqui é uma mudança recente dentro do regimento interno? Vocês sabiam disso aqui já? Tinha que saber, a gente falou no curso, a gente falou várias vezes, tá? Atualmente, eu falei que não ia fazer mais pegadinha, mas enfim, não me contento. Atualmente, tá? Atualmente, nós temos aqui como uma composição do Tribunal de Justiça os desembargadores. E é o único tribunal do país que faz isso. Então, eu sei que você vai fazer TJ de São Paulo, ou já fez, Santa Catarina, Minas, Rio Grande do Sul, né, Bahia, qualquer tribunal. Não se tem essa regra. Então, é o único tribunal do país que fala que os desembargadores compõem o Tribunal de Justiça é o TJ Paraná. Vê que é uma coisa diferentona de todos os órgãos aqui. Ele não fala necessariamente que são órgãos do tribunal. Tá? Ele fala que compõe o tribunal. Mas se compõe o tribunal, ele está ali como um órgão dessa estrutura. Então, para fechar aqui, os desembargadores compõem o tribunal. É o único, né, é o único regimento do país que coloca os desembargadores no mesmo pé dos órgãos do tribunal. Ok? Eles são membros, não necessariamente são órgãos, mas aqui, que é o artigo 4º, se eu não me engano, do regimento, ele dá a entender que é um órgão. Ok? Você entendeu a diferença? Entendeu porque é importante isso? Tá? É uma coisa diferentona. Pega o artigo 4º aí do regimento e você vai entender do que eu estou falando agora. Tá? E aqui, 135 também. Isso aqui tem que decorar. Tá? Aqui a gente falou da cúpula diretiva, né? Antigamente também tinha presidente, vice-presidente. Hoje ele fala só da cúpula diretiva. Eu vou falar daqui a pouco mais quem são. Ok? Alguma dúvida nesse ponto? Perfeito? Lá no artigo 4º, ele fala assim, ó. Compõe o tribunal. Tá? E na sua prova ele pode falar assim, compõe o Tribunal de Justiça, os órgãos e os desembargadores. Ok? Fechado? Tá? Fechado aqui? Perfeito? Eriton,
Essa mudança de 165 por ser recente pode ser cobrada? Ela não é recente, ela é de abril. Só que estava desatualizado no site do tribunal. Tá? Eu falei no comecinho. Ok? E aí, são ou não são órgãos? É o que fala o artigo 4º, compõe o TJ. Então, na sua prova, pode falar, compõe o Tribunal de Justiça os desembargadores, tá? A ouvidoria, o Conselho da Magistratura, o Tribunal Pleno e o Tribunal de Alçada, que geralmente eles colocam aqui. Sacou? Então, isso que acontece. Perfeito? Os servidores não precisam usar vestes talares? Igor, lembra que eu falei? Veste talar é só para desembargador. Só o membro do tribunal que usa. O servidor ele vai ter um dress code também, mas ele vai usar outra coisa. Tá? Ou vai usar capa, ou vai usar beca. Aí depende de outro ato que não é esse. Tá? Não está no regimento. Só lembra que isso é obrigatório para servidor. Então tá aqui, a alteração no regimento já estava, né? Aqui a composição. Então eu compilei para vocês, porque isso aqui é mega, ultra importante. Dentro de regimento interno, o que mais se cobra? Isso aqui, tá? Essa estrutura. E isso aqui. Essa questão da composição dos seus órgãos, tá? Então a gente tem lá, o pleno é composto por todos os membros, tá? O órgão especial, ele tem 25 membros. E aí vai incluir o presidente do tribunal, o primeiro vice-presidente e o corregedor geral como membros natos. Certo? Como membros natos. E mais 22 desembargadores. Aqui eles são escolhidos por antiguidade e por eleição. Metade eleição, metade. No órgão especial, ele exerce por delegação atividades originárias do Tribunal Pleno, não todas, mas muitas, tá? Tem que ter representatividade do 5º Constitucional dentro desses 25 aqui. Então, 5 tem que ser membro do 5º Constitucional. Olha? E aí a gente chega aqui para o Conselho da Magistratura, que tem 7 membros, e aí, novamente, o presidente, o primeiro vice, o corregedor, e aí mais 4 eleitos. Tá? Nós temos sessões cíveis, são 8 sessões cíveis hoje, tá? E temos uma sessão criminal só, tá? Tem uma sessão criminal, por isso que está aqui, sessão criminal. Nós temos 20 câmaras cíveis e 6 câmaras criminais, cada uma composta por 5 desembargadores. E você vai encontrar lá na frente também a parte das comissões, né? Que são órgãos do tribunal, mas, enfim, não necessariamente não são órgãos ali no artigo 4º, mas eles pertencem a essa estrutura. Ali nós vamos ter membros designados pelo presidente no início de cada biênio também. E cada comissão tem a sua própria. O que eu quero falar sobre comissão para você? Você tem comissão sobre temas específicos. As atribuições delas, quando é cobrado em prova, cobra atribuição, elas são referentes à sua temática. Então, se você pegar uma de comissão de regimento interno, o que ela vai falar? Sobre regimento interno, tá? Sobre regimento interno. Ok? Boa? Isso aqui é bem relevante para a sua prova, tá? Cúpula diretiva. Atualmente nós temos o presidente, o primeiro vice, o segundo vice, o corregedor geral e o corregedor. Então lembra que eu falei que ali para o órgão especial e conselho da magistratura nós temos alguns membros da cúpula diretiva? Não são todos, tá? Não são todos. É o presidente, o primeiro vice e o corregedor geral. Nós temos outros membros da cúpula diretiva. Aqui pode falar cúpula diretiva, mesa diretora, órgãos de direção. Ouvidor não é membro da cúpula diretiva. Nós temos eleição para ouvidor aqui, nós temos escolha de ouvidor também no TJ, mas ele não é órgão de direção. Não é órgão de direção, tá? Isso já caiu em prova também. Os assentos nas sessões. Então, presidente sempre é o centro da mesa, ou aquele que estiver presidindo a sessão sempre vai aqui. O Procurador-Geral de Justiça, tá? À direita.
O corregedor geral à esquerda e os demais desembargadores, ordem alternada decrescente de antiguidade. Boa? Legal? Gente, só para voltar aqui, vamos lá. Eu vi que vocês estão perguntando sobre isso aqui, olha só. Pense na Câmara. A Câmara tem 5 membros, tá? Na Câmara Civil, aqui, por exemplo. E aí, olha só. Nós temos aqui a primeira sessão civil. Ele junta 3 câmaras. Então, a gente tem... Cada Câmara tem 5. Quando a gente vai formar uma sessão civil, a gente junta o pessoal da primeira, da segunda e da terceira Câmara. Ou seja, os desembargadores ali. Então, ela tem o quê? 15 membros nessa estrutura. Ok? Perfeito? Legal? Importante, tá? Importante isso aí. Boa? Esses assentos também cobrados, tá? Os assentos aí são também cobrados. Ok? Fechado? Aí nós temos substituição, um assunto que não é cobrado muito, presidente do tribunal. O presidente, galera, ele é chefe do Poder Judiciário. E ele é substituído pelo primeiro vice, se o vice não está, pelo segundo vice, e o segundo vice não está, pelo desembargador mais antigo, não pelo corregedor, tá? Não pelo corregedor. Ok? Não pelo corregedor. Ok? Corregedoria é algo que você vai ouvir falar sempre, porque nós temos as normas da corregedoria e é ele que aqui exerce a fiscalização do primeiro grau de jurisdição, tá? Do primeiro grau de jurisdição. Fechou? A corregedoria, nessa fiscalização, que vai exercer correições, inspeções, visitas e tal, ela tem que fiscalizar 34% das varas judiciais por ano. 1/3 por ano, tá? 1/3 por ano, tá? 1/3 por ano, basicamente. É isso aí. Nós temos 3 modalidades de correção. A ordinária, ela é periódica. Quando a gente fala que algo é periódico, ela é avisada, né? Extraordinária, ela é excepcional. E ela pode ser anunciada ou não. Geralmente não é. E nós temos a virtual, que ela é remota. Então, ela vai ser feita à distância. E ela pode ser ordinária ou extraordinária. Eu passei por 4 correições ao longo da minha jornada no TJ. E era sempre presencial. Depois, né? E aí, hoje tem se modernizado e tem feito ali de forma virtual bastante delas. Deixei aqui de novo os tipos de correção. Ouvidoria, tá? Então é a ouvidoria geral, certo? A ouvidoria geral, como eu disse, nós temos ali o ouvidor, tá? Nós temos o ouvidor, que ele é aqui também muito importante, é um canal de comunicação. Tá lá no regulamento do TJ, tá? Regulamento do TJ, inclusive, é um trem desumano de pôr na prova. Eu nem vou falar dele aqui porque é um negócio que é simplesmente decoreba, tá? A gente conversou muito lá na nossa... A gente fez uma mentoria, né? Com vários alunos, acho que tem 400 pessoas integrantes lá. Conversas dia a dia e a dificuldade que se tem de estudar. E, gente, não tem outro jeito a não ser ler e tentar decorar aquilo, porque ele vai falar de estrutura, vai falar de atribuição de órgãos administrativos. Se eu fosse fazer uma aposta sobre o regulamento, eu apostaria naquilo que fala sobre a ouvidoria, porque é um órgão que tem bastante relevância, tá? Bastante relevância aqui para nós. Tá bom? A ouvidoria geral, ele vai fazer ali muitas coisas, mas ele vai servir como, mais como um órgão de interlocução. O que ele não faz é correição. A corregedoria, nós vamos ter eleição, né? Para o ouvidor geral e para o ouvidor. Ele não faz correição. Correição é atribuição de quem? Da corregedoria.
Ouvidor geral e ouvidor é órgão de direção, cúpula diretiva? Não é. Tá? Não é. Certo? Então, vai ter os candidatos que vão ser inscritos e o tribunal, lá numa sessão plena, o tribunal pleno vai fazer a eleição desse ouvidor, junto com a eleição lá que nós temos para os membros da cúpula diretiva. Então, o tribunal pleno vai eleger, tá? Isso de forma privativa, em sessão virtual, mediante eleição secreta, os membros da cúpula diretiva, ouvidor e ouvidor geral. E também os membros eleitos do órgão especial e os membros eleitos do Conselho da Magistratura. Sessão virtual, tá? Sessão virtual. Isso está lá nas atribuições do pleno, tá? Anote aí. Privativamente, o pleno vai fazer algumas coisas. Ou seja, não pode ser delegado para o órgão especial. É artigo 90. Artigo 90. Isso não pode ser delegado. Então, você vai perceber que é questão de eleição, questão de indicação de lista tríplice, questão de dar posse aos membros, tá? Aprovar o regimento interno, a sua alteração. Legal? Então, isso é o que é feito pelo Tribunal Pleno de forma privativa. Eleições, então está aqui, que eu acabei de falar, mas está escrito para vocês também. Em revisões eu escrevo pouco e trago a maioria dos pontos aqui anotados para vocês, tá? Votação, também já falamos, critérios de eleição, ok, órgão especial. Aqui também a gente já falou, certo? E aí tem uma regra importante. Lembra que tem que ter representatividade do quinto constitucional? Então, o que acontece? Nós vamos ter aqui, nessa mesma eleição, que fazer a eleição. E a regra é a seguinte. Nós temos o voto, como é que é o nome disso aqui? Voto plurinominal. Ou seja, ele vota em vários nomes. Então, ele pode votar até 10 magistrados, só que tem que votar um que é originário do membro do MP e um da advocacia, para manter a representatividade do quinto. Só que o membro do quinto é 5. Então, os outros 3, obrigatoriamente, vai sair da parte de antiguidade. Tá? É a regra disso aqui. Então, uma coisa bem específica, tá? O Conselho da Magistratura, também vamos ter eleição, como a gente falou. Quinto constitucional também, tá? A questão de suplência, o mandato. O mandato de todo mundo que é eleito aqui, como regra geral, nós vamos ter o quê? Mandatos coincidentes. 2 anos, tá? 2 anos. E aí, quando você pega alguns órgãos, a exemplo aqui, pode eleição, pode reeleição e outros não pode, tá? Para a cúpula diretiva, não pode. Aqui, olha só, vacância. E aí eu fiz, dá trabalho, tá, gente? Sim, mas isso aqui ajuda muito vocês. Então, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Se a vacância for menor que 6 meses, aqui para presidente, primeiro vice, corregedor e ouvidor, nós vamos ter a substituição, tá? Pelo seguinte. Agora, se nós tivermos 6 meses ou mais do presidente, primeiro vice, corregedor e ouvidor, nova eleição. Aí nós temos aqui o segundo vice-presidente, corregedor e ouvidor. Qualquer prazo, nova eleição. Nós temos aqui, ó, na vaga da metade eleita do órgão especial do conselho. Se for menor que 6 meses, assume o suplente. Se for mais de 6 meses, nova eleição. Fechado? E é uma pergunta importante, pergunta legal, né? Quem é que vota? Gente, lembra, ó, eu ainda dei a letra. O artigo 90 fala do regimento interno que essas eleições serão feitas pelo Tribunal Pleno. Quem é que pertence à estrutura do Tribunal Pleno? O Tribunal Pleno é formado... Caraca, saiu aqui. Aqui. O Tribunal Pleno é formado por quem? Aqui, ó. Todos os desembargadores, todos os membros do Tribunal de Justiça. Ou seja, só desembargadores, tá? Só desembargadores que votam. Legal? De acordo, né? Boa. Estatuto dos servidores, tá?
Então, produção, a gente vai estender aqui a nossa parte da revisão, aproveitar que a gente tem tempo, tá? A gente vai estender um pouquinho aí nossa revisão, tá? Então já deixa avisado que a gente vai levar pelo menos uns 15 minutos aqui ainda, ok? Deixa eu avisar aqui a produção também aqui do estúdio, tá? Só para avisar o próximo professor para não atrapalhar. Produção, só avisando aí que a gente vai levar ainda uns 15 minutos para terminar. Pelo menos 15 minutos para terminar a live, tá bom? Estatuto dos servidores. Regime jurídico dos servidores. E aí a gente tem no código de organização uma parte disciplinar, né? Eu optei não trazer porque isso aqui é mais moderna, é mais atualizada e é o que é aplicável hoje, tá? Mas pode cair as duas coisas? Pode. E aí na prova você tem que entender. Ele está perguntando de acordo com o estatuto ou de acordo com o código? Boa? O que é mais importante de regime jurídico? Tá? Isso aqui. Forma de provimento. Tá? E eu diria para você que 90%, 95% das questões, elas saem disso aqui. É entender a forma de provimento. Então, nomeação. A gente está buscando nomeação, é a primeira investidura. Se é a primeira investidura, ela é a forma originária de provimento. E nomeação é a única forma de provimento originário que se tem. Ok? Aí nós temos aqui readaptação. A readaptação, ela vem por meio de uma limitação. E essa limitação ela pode ser física ou pode ser mental também, tá? Então nós temos aqui quando você tem uma redução da capacidade. Aqui toma cuidado para não confundir com isso aqui, ó. A questão, opa, rapaz do céu. A questão ela pode falar dessa limitação, certo? Essa limitação, ela pode ser aqui de forma geral ou ela pode ser para o cargo. Se ela é para o cargo, o que acontece? Vamos pegar o exemplo do oficial de justiça, que é sempre fácil. Ele precisa se locomover, né? Ele precisa andar. Eu sei muito bem, fiz 8 anos essa função dentro do TJ. E aí andar, sobe escada, vai para o meio da fazenda, vai fazer busca e apreensão. Cara, bem animado. E aí, se ele sofreu uma doença ou algum acidente, alguma coisa que impossibilite ele de se locomover, ele tenha ali prejudicado sua locomoção motora, ele não consegue trabalhar como oficial de justiça mais. Mas se a gente colocar ele no cartório, ali no ofício, e deixar ele produzindo documento, ele consegue? Ele ainda consegue digitar tranquilo. Então perceba que esse é o segredo da readaptação. Ele está limitado para o cargo. Então a gente readapta. Tá? Agora, se essa limitação for geral, não tem como, aí a gente vai trabalhar na aposentadoria dele. Tá? Aposenta o indivíduo. Então, readaptação tem a ver com limitação, mas é limitação para o cargo e ele vai para outro cargo que seja compatível. A reversão, retorno do aposentado. Vamos pegar que esse que a gente aposentou aqui, depois de um tempo ele se recupera, ele fica curado. Então, a gente cessou o motivo da aposentadoria, ele vai voltar a trabalhar. O aproveitamento é o retorno daquele que está em disponibilidade. É obrigatório. A reintegração é a volta do demitido e é com ressarcimento dos prejuízos, porque em tese aquela demissão foi ilegal, foi irregular. Jurisprudência do STJ fala que isso vale para exoneração ilegal também, certo? Recondução é a volta ao cargo anterior quando ele está inabilitado no estágio probatório. Então, se você reprovar no estágio aqui probatório e você já era servidor em outro órgão, você tem direito a ser reconduzido, tá? Reconduzido. Só que tem mais uma hipótese que vai acontecer. Qual que é a outra hipótese de recondução? Inabilitado em estágio ou reintegração, né? Do antigo ocupante. Perfeito?
reintegração do antigo ocupante que nós temos. Fechado? E aí eu vou te perguntar, remoção é forma de provimento? Sim, aqui no Estatuto do TJ Paraná, remoção é forma de provimento. Você vê que é importante a gente tratar questões específicas aqui? Isso aqui é forma de provimento. E é o único do Brasil também que fala isso, tá? Então, remoção, ela é forma de provimento, tá? Mas isso só acontece no primeiro grau, tá? E nos juizados. Tá? Implica em vacância, tá? Implica em vacância. E a promoção, tá? A promoção aí, ela é forma de provimento. Só que você vai para cargo de maior responsabilidade. Mas isso não é outro cargo, é dentro da carreira. E isso significa que você não vai se tornar analista um dia, a não ser que você passe no concurso de analista, a não ser que faça, né, novamente. Tá bom? Então, preste atenção, o servidor do TJ Paraná, ele tá aqui, o seu regime jurídico é a Lei Estadual 16.024. Não é nem a lei com alguma coisa do Estado. Aqui no Paraná, cada poder tem o seu próprio estatuto, né, o seu próprio regime jurídico. E aqui, a Lei 16.024, que é de 2008, ela trata só dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Entendeu? Ah, é parecido com a Lei 8.112? É, mas isso aqui é igual a Lei 8.112? Ah, mas já que eu estou em 8.112, estou tranquilo. Eu falo, eu não estou aqui para dizer o que você tem que fazer, todo mundo é adulto. Não estou dando aula aqui para adolescente, para nível médio. Estou dando aula para adultos. Então, quando a gente é adulto, nós temos que ter maturidade para tomar nossas decisões e assumir as consequências das nossas decisões. Ponto. Tá? Ah, eu me garanto com a Lei 8.112, está tranquilo. Tá tranquilo, sem problema. Mas tem coisa diferente. Tá? Bastante coisa diferente. Vamos lá. Aí a gente tem aqui, certo? Esse ponto da posse, tá? Resumindo para você aqui. Posse é o ato formal que nós temos, certo? De investidura no cargo. 30 dias, prorroga por mais 30, se não tomar a posse, ato sem efeito. Para entrar em exercício 30, prorrogável por mais 30, se não entrar em exercício, exoneração. A exoneração. Ok? Exoneração. Tá joia? Exonera o servidor. Isso é punição? Exoneração é punição? Não. Vale lembrar o senhor e a senhora que é na data da posse que eu tenho que demonstrar que preencho os requisitos do cargo. Quais são os requisitos, você lembra? Olha lá, nacionalidade brasileira, gosto dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais. Ó, quitação militar só é exigido para candidato homem, isso já caiu em prova no passado umas 3 vezes, tá? A escolaridade é exigido para o cargo, 18 anos e aptidão física e mental, aferida em inspeção médica. Se você não for aprovado na inspeção médica ali, você não pode tomar posse. E você é eliminado do concurso. Essa é a regra. Tá bom? Então, esse é um ponto relevante aqui para nós. E aí depois, você tem regra aí básicas, né? Tá aqui os requisitos básicos, deixei para vocês. A posse que pode ser prorrogada, tá? O prazo, tá? Aqui de posse, que é 30 dias, eu coloquei, nós temos aqui, ó, se ele já é servidor e está de licença, aí tem várias licenças. Motivo em pessoa da família, serviço militar, férias. Então, coloca licença ou férias. Né? Inicia prazo de quando? Inicia o prazo do término. Então, se ele está aqui, por exemplo,
pegou licença prêmio, 3 meses. E aí na primeira semana saiu a nomeação dele. Só vai começar a contar o prazo ao final do termo da licença. Lógico, ele pode interromper e voltar, não tem problema, tá? Não tem problema ele fazer isso. Mas eu acho que é um ponto bacana aí que nós temos. Ok? Aí nós temos as reservas, né, pela lei aqui, nós temos 5 para PCD e 10 para afrodescendentes. São aí estabelecidas no nosso estatuto essas regras. Estágio probatório, duração de 36 meses de efetivo exercício, porque tem alguns afastamentos que vão suspender a contagem do prazo, né? Independente do tipo de licença, porque o servidor estagiário, algumas licenças ele não pode tirar. Não, ele pode, só que não vai contar tempo de exercício. Tipo, férias conta, né? Licença para tratamento da própria saúde, conta, mas nem todas as licenças são possíveis, tá? E aí ele vai ser avaliado nesses 5 requisitos, tá? Que aí é igual lá a 8.112, ACAD PRO-RE. Boa? E o servidor depois, ele vai ser declarado estável, depois que ele for aprovado nessa avaliação final de desempenho. É obrigatório ter essa avaliação, não existe aqui estabilidade automática, tá? STJ falando isso. Aí nós temos as formas de vacância trazidas aqui também, deixa eu pôr aqui em tela grande para vocês. As formas de vacância estabelecidas pelo nosso estatuto, né, pela redação ali que eles nos trazem ainda. Nós temos as formas de vacância, então remoção está aqui, tá? Promoção, exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Essa posse em outro cargo quando você passa em outro, você é estável, você passa em outro concurso e você não perde vacância, né? Você perde vacância, mas por posse em outro cargo aqui inacumulável, porque daí você vai lá para o outro cargo e se você não for aprovado ou se você desistir do estágio probatório, tu pode voltar para cá, tá? Tu pode voltar ainda. Fechado? Boa, né? Regime disciplinar. Lá no finalzinho também, que é ponto mais... Acumulação remunerada é vedado, salvo nas hipóteses previstas na Constituição Federal. 2 cargos de professor, 2 de saúde. E preste atenção no que eu vou te falar. Um cargo técnico ou científico com outro de professor. O cargo de técnico do TJ Paraná pode acumular com outro? Eu falei. 2 de saúde, 2 de professor, um técnico ou científico com outro de professor. Não pode, tá? Não pode, gente. Não pode. Porque para ser considerado cargo técnico, tem que exigir uma habilitação específica, nível superior. Ou uma habilitação específica. Tá? O TJ Paraná, o técnico, é nível médio. Tá? É nível médio que nós temos aqui. Ok? Fechado? E aí, mais um ponto, né? Legal, é verdade. É mais um ponto importante. Aqui faltou a readaptação, tá? Também é forma de provimento. E ela é uma movimentação dentro do servidor. Tá? Fechado aí, quem falou, obrigado. É isso aí mesmo, só para lembrar. Boa? Boa, né? Fechado. Nossa, Bruno. 3 pontos de interrogação, era só um que precisava. Advertência, tá? Advertência aqui. Violação de questões leves, tá? Inobservância do dever funcional leve, ok? Depois de 3 anos, isso aqui deixa de produzir efeitos, ou tipo é cancelado lá, e só que não tem efeito retroativo. Suspensão, reincidência de faltas leves, ou descumprir obrigações funcionais, tá? Funcionais. Duração máxima é 90 dias, tá? 90 dias da suspensão. E aí outras questões específicas que isso aqui tem cobrado, né? Até de forma muito mais do que outros itens. Então, se você recusar a inspeção médica que for determinada, pode levar uma suspensão de até 30 dias. Se faltarem sessões de júri para qual for convocado, pode ser suspenso em até 90 dias. Ok?
Então, esse é o ponto aí que nós temos nesses dois aí também. Isso aqui cobra mais do que os outros pontos aqui. Lembrando que nós podemos converter suspensão em multa, até 50% por dia de vencimento, e o servidor é obrigado a trabalhar nesse dia, não pode faltar. E demissão é nas questões mais graves. Então, crime contra a administração, abandono, né? Ali, né, faltar mais de 30 dias consecutivos sem justa causa, ou a interpolada, que são as faltas intermitentes, 60 dias ali calculados em 12 meses, certo? Então, a demissão é a mais pesada, né? O nome já indica. E você não pode confundir com exoneração, tá? Exoneração é diferente, tá? Exoneração é diferente do que nós temos aqui. Ok? Boa? Outra coisa que é importante, ó, você viu que eu coloquei aqui, ó, 30 dias consecutivos. As outras legislações que você conhece, ela fala mais de 30 dias. Aqui o TJ Paraná fala, abandona a ausência do serviço de forma injustificada por 30 dias consecutivos. Não fala em mais, fala em 30 dias. Tá? Então é importante também tomar nota a essa questão de diferenciação aqui. Enfim, tem várias formas de demissão. Cassação da aposentadoria da disponibilidade. Então, mesmo que o servidor esteja em disponibilidade ou aposentado, e ele fez, quando estava na atividade, algo passível de demissão, ele pode ser punido. E a cassação, ela funciona como uma demissão, né? Mas a gente caça o inativo ali. Ok? Fechamos aqui a parte do estatuto. Para fechar, código de ética. Prometo que vou ser breve, tá? Então, nós temos alguns fundamentos. Aqui a gente vai estabelecer princípios éticos claros. Um código de ética, ele serve para orientar a conduta do servidor e reduzir a subjetividade na interpretação de normas jurídicas. Nós temos aqui o TJ como uma instituição muito benquista, muito respeitada aqui no Paraná, pelo menos até hoje, né? Mas vai continuar, vocês estão entrando lá, vão melhorar isso aí. E quando a gente tem um fortalecimento da imagem do tribunal, não é pelo tribunal em si, porque ele é um ser abstrato, é pela ação de seus agentes. Então, essas ideias, né, de ser perfeito, que são exigidas de um órgão público, de uma instituição, elas são passadas para a pessoa do servidor. Então, nós vamos proteger a nossa reputação, a nossa imagem, com comportamentos adequados, e vai, naturalmente, fortalecer a imagem do tribunal, tá? E aí aplica quem? A servidores efetivos e servidores comissionados. Aplica também estagiários e terceirizados. E vai aplicar a galera também ali geral, tá? O pessoal os notários, registradores, o pessoal que está trabalhando para eles. Pensa o seguinte, todo mundo que de alguma forma esteja prestando algum serviço ao tribunal, esteja ligado a ele, ele vai estar sujeito ao Código de Ética do TJ. Tá? Então, a todo mundo vai ser aplicável, todo mundo que está aqui ligado, como eu disse, de alguma forma ao tribunal, certo? E aí, os objetivos a gente já falou, os princípios, interesse público, sempre diante da interpretação de normas jurídicas, a gente tem que preservar o bem comum, ou ter com foco o interesse público para preservar o bem comum. E aí vem responsabilidade socioambiental, economicidade, dignidade da pessoa humana, legalidade, transparência, eficiência, sigilo, integridade, honestidade, competência e desenvolvimento profissional. São várias coisas que são exigidas da administração, tá? E também do servidor. E aí, o que nós temos? Os direitos do servidor. Então, um ambiente saudável e equitativo, respeito ao sigilo, participar de ações de capacitação, liberdade de expressão profissional, acesso às políticas contra assédio e discriminação, bem importante isso aqui. Tá? E temos os deveres, atuar com comprometimento, uso consciente dos recursos públicos, zelo, eficiência e cortesia, combate à corrupção e prestação de contas, pontualidade, frequência, atualização cadastral, respeito à imagem do tribunal. Tá? Temos aqui, ó, condutas éticas também, as comissões. Então, o que você tem que manter? Como se fossem deveres deontológicos, né?
como se fosse uma deontologia. Honra e dignidade pessoal na função, tomar decisões alinhadas aos valores constitucionais, atuar na defesa do serviço público, dos direitos humanos, inclusão social, promover harmonia, cooperação e aquele espírito de solidariedade no ambiente de trabalho. Certo? Bom demais, né? Condutas para gestores, eficiência na contratação e gestão de pessoas, abuso de poder, discriminação, nepotismo, estimular a capacitação, garantir a comunicação clara, acolhimento da equipe. O chefe tem que acolher a equipe, ele tem que ser um defensor da equipe. Eu vejo hoje um líder aquele que não só pune a sua equipe, mas que a defenda também. Tá? O que é vedado aqui pra gente? Uso indevido de informações, abuso de poder ou assédio, tá? Favores e vantagens indevidas, manifestação indevida, falsidade. Tá? Comissão de ética, orientar. Tá? A comissão de ética ela é orientativa e consultiva. Então você vai tirar dúvidas e você vai fazer dirimir dúvidas aqui, né? Você vai consultar ela e ela vai orientar. Tá? Orientar. Perfeito? É importante, né, nesse caso aqui. Propor atualizações, elaborar relatórios anuais, ok? Como é que é formada? 5 membros efetivos, estáveis, são indicados pela presidência, 2 anos de mandato e, como eu disse, caráter orientativo, não punitivo. Reunião semestral, registro, tudo no SEI, tá? Preferência utilizar videoconferência, para que todo mundo possa participar, tá? Então, é isso aí da comissão de ética. Fechado, galera? Gente, era isso, tá? Lembrando que tudo que é falado aqui é justamente para chamar a sua atenção. Às vezes vocês levam para o lado pessoal, mas, porra, todo mundo é adulto, né? E é bem importante, tá? A gente ter consciência do seguinte, nós estudamos para a prova. A prova não vai ser um bicho de 7 cabeças. Historicamente, a prova do tribunal ela tem sido fácil, principalmente na parte de legislação. Tá? E aqui a gente trabalhou aquilo que há de melhor, que é mais cobrado. Claro, eu poderia falar horas aqui, porque a gente tem, acho que deu o quê? Deu uns 3.000 artigos que foram cobrados, né? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. A gente vai passar para o próximo professor. Galera, muitíssimo obrigado. Sobre a acumulação, Vivian, tá? Se for cargos de professor de saúde com professor de saúde ou médico com médico, pode, tá? Lembre, o que você pode acumular? 2 cargos de professor, independentemente da área. Mas o tribunal não faz concurso para professor, tá? 2 cargos da área médica, devidamente regulamentados, certo? Ou um técnico científico com outro de professor, tá? Mas no tribunal só seria cargo técnico aqueles de nível superior, tipo um analista, né? Um analista de direito. Não é o nosso caso, nosso é nível médio, não pode acumular com nenhum outro, tá? Galerinha, muitíssimo obrigado, tá? Deus abençoe vocês, a gente vai ter correção de prova, vai ter gabarito extraoficial amanhã. Então, espero que vocês detonem nessa prova. E eu agradeço demais a presença, foi um privilégio poder acompanhá-los nessa jornada, que não acabou hoje, mas ela pode aí, né, ter o seu primeiro ciclo encerrado amanhã. A gente se vê. Valeu!